No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Paulo Passarinho. Estados e municípios terão prazo até julho de 2020 para comprovar o aumento das alíquotas previdenciárias dos seus servidores para ao menos 14%, sob pena de perda de repasses de recursos da União. O prazo foi estabelecido por portaria, de acordo com as mudanças nas regras previdenciárias aprovadas em novembro desse ano. Portaria editada no mesmo dia em que o Senado aprova a chamada reforma dos militares, com direito à integralidade das aposentadorias em relação aos vencimentos dos servidores ativos, aumento nas gratificações entre 26% e 73% e reajuste nos soldos, entre outras medidas. Enquanto isso, a Comissão Mista de Orçamento aprova aumento do fundo eleitoral para 3,8 bilhões de reais. O valor é mais que o dobro do destinado ao fundo eleitoral no ano passado, que foi de 1,7 bilhão de reais. E o nosso programa Faixa Livre completa os seus 25 anos e presta sua homenagem aos nossos ouvintes, patrocinadores e comentaristas de nossa trincheira radiofônica. Essas e outras notícias nessa quinta-feira, 5 de dezembro do ano de 2019, do programa Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. O comentário de Paulo Passarinho. Bom dia, ouvintes. É com muita alegria que eu me dirijo hoje a vocês. Há 25 anos atrás, Ricardo Bueno e Álvaro Queiroz se dirigiam ao nosso público pela primeira vez. Eles materializavam uma ideia generosa surgida da professora Zuleide Farias de Mello e que foi materializada principalmente por uma iniciativa da Associação de Engenheiros da Petrobras. Desde então, um conjunto de entidades sindicais, associativas, conselhos profissionais se reúnem para manter essa trincheira radiofônica, como nós gostamos de caracterizar aqui o nosso programa. Formamos a chamada família Faixa Livre, um grupo de ouvintes absolutamente fiéis que nos acompanha durante todo esse tempo. Isso tudo nos faz que tenhamos muita alegria no dia de hoje. Queremos não só comemorar o nosso jubileu de prata, como partir para comemorarmos, quem sabe, o nosso jubileu de ouro. Precisamos mais do que nunca de todo o nosso grupo unido. Comentaristas, a família Faixa Livre, os nossos ouvintes e os nossos patrocinadores. Precisamos principalmente manter essa ideia de discutir diariamente os nossos problemas nacionais, problemas internacionais, buscando sempre uma saída que nos aponte para o aumento da soberania nacional do nosso país, que aprofunde a democracia sob o ponto de vista dos trabalhadores e que, principalmente, nós criemos condições nesse nosso país para combater as desigualdades, injustiças que nos marcam de forma vergonhosa. Somos obrigados a reconhecer que nesses 25 anos sofremos retrocessos. Estamos em pleno momento muito grave da nossa situação política e social. As nossas manchetes, inclusive, revelam todas as contradições daqueles que pregam a austeridade fiscal, mas, ao mesmo tempo, priorizam alguns setores privilegiados da sociedade brasileira, especialmente os ricos que deveriam pagar impostos, os ricos que deveriam, principalmente, se render às injustiças históricas que o nosso país possui e que condena a imensa maioria da nossa população, em um país riquíssimo,
a condição de miséria e pobreza. Essa é a bandeira principal do Faixa Livre. Nós precisamos alterar as nossas estruturas econômicas e sociais para que tenhamos um país civilizado, um país que possa claramente falar que é independente, que tem uma ordem republicana e que principalmente não explora os seus irmãos como vem sendo explorado há séculos no nosso Brasil. Os nossos trabalhadores, a imensa maioria dos nossos brasileiros é absolutamente explorada. E essa é uma questão que tem que ter fim. Não é possível construir uma sociedade civilizada, uma sociedade que quer, na verdade, promover a justiça com base nas injustiças. Esse talvez seja o nosso principal legado e nosso principal significado em termos de mantermos esse programa e convivermos na discussão plural dos rumos da política brasileira, convivermos sempre na busca de outras situações que possam configurar o nosso país como um país justo, um país civilizado e principalmente um país que prepara o seu futuro no sentido melhor da sua população. Por isso eu quero agradecer especialmente aqui não somente a vocês, ouvintes, mas aos nossos patrocinadores e comentaristas. Sem vocês seria impossível ter mantido esse trabalho por 25 anos e que eu espero que prossiga por muitos e muitos anos. Nossa edição de hoje será especial. Teremos um debate aqui envolvendo justamente nossos comentaristas, nossos patrocinadores e você, ouvinte. Por isso, queremos dedicar esse programa mais do que nunca a vocês, ouvintes. Vocês que fazem com que o Faixa Livre tenha alma e, principalmente, tenha preocupação de manter essa ideia de que o Brasil é um país viável. A opinião do Faixa Livre. Cobertura, precisão, jornalismo com responsabilidade. Rede Bandeirantes de Rádio. Estamos apresentando Faixa Livre. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183 dígito X, conta corrente número 142426 dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Bandeirantes, 1360. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre no início da nossa edição dessa quinta-feira, 5 de dezembro do ano de 2019. O programa Faixa Livre é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes e tendo no comando áudio Francisco de Assis. Meu bom dia a todos e o meu bom dia especialmente a vocês, ouvintes, que podem aqui participar através do telefone 25431360, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre, tudo junto.com.br. Ou ainda para a nossa página do Facebook, onde nós transmitimos aqui diariamente o nosso programa através aqui do Facebook e também do YouTube. Agora, incrivelmente, hoje nós estamos com problema aqui com problemas na internet e não faremos, justamente no dia dos nossos 25 anos, não estaremos fazendo essa nossa transmissão aqui pelo YouTube e pelo Facebook. O Faixa Livre, ele também está em formato podcast e você pode acessar o nosso conteúdo a qualquer hora, inclusive, pelas plataformas Spotify, Deezer e Castbox. Bem,
E esse programa, conforme eu destaquei aqui no espaço editorial, nosso programa de hoje terá um formato um pouco diferente. Aliás, amanhã nós temos a mesa especial de toda sexta-feira do Faixa Livre, e a partir de segunda nós também daremos início à série de mesas que conclui o nosso trabalho, conforme a gente já faz durante muitos anos. Em cada ano teremos as nossas mesas especiais do programa Faixa Livre, relativa aí ao balanço de 2019, principalmente as perspectivas para 2020. E hoje nós teremos um programa com formato diferente, porque vamos contar aqui para o comentário dessas nossas notícias que destacamos na edição de hoje, de alguns dos nossos patrocinadores e ouvintes. Em primeiro lugar, cumprimento aqui o Fernando Siqueira, diretor da Associação de Engenheiros da Petrobras e também da Petros, onde o Fernando, durante esses 25 anos, talvez tenha sido o dirigente da Associação de Engenheiros da Petrobras, sem prejuízo de outros dirigentes, que mais esteve envolvido durante todos esses anos com o nosso programa Faixa Livre, como presidente da EPET, como diretor de comunicação dessa associação, que foi a mais importante nessa nossa história de 25 anos. Fernando, bom dia e muito obrigado por todo esse apoio que você tem nos dado. Bom dia, Passarinho, bom dia, ouvintes. É uma satisfação estar aqui sempre. Fernando, é uma honra para a gente sempre recebê-lo aqui. Junto com o Fernando, temos o Heitor César Oliveira. O Heitor César Oliveira, como vocês muito bem sabem, é um historiador, dirigente do Partido Comunista Brasileiro. O PCB, que é a sua fundação, apoia o nosso programa também. Mas o Heitor aqui está representando também não só o PCB, não só a fundação do partido, mas principalmente uma figura extremamente querida e importantíssima na nossa história. Nos referimos à professora Zuleide Faria de Mello. Professora Zuleide Faria de Mello, por questões de saúde, está afastada, mas está sempre presente aqui, até porque ela é nossa madrinha. Foi da sua ideia que surgiu essa proposta de se criar um programa radiofônico naquele momento tão delicado, Heitor, onde o Fernando Henrique tinha acabado de ser eleito, e a nossa avaliação é que o projeto liberal iria ganhar corpo. Precisávamos, portanto, de um instrumento importante de combate. E foi nesse sentido que a professora Zuleide sugeriu à direção da EPET, a Ricardo Bueno, a Álvaro Queiroz, a concretização de um programa de rádio dessa natureza. Heitor César Oliveira, bom dia e muito obrigado. Bom dia, Paulo, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui novamente e uma grande responsabilidade estar aqui sentado representando o Zuleide, que é uma instituição, né? Uma referência para todos nós, uma coerência gigantesca e sempre compreendeu muito bem a importância de termos várias armas da crítica. E o Faixa Livre, nesses 25 anos, se demonstrou ser uma importante arma da crítica formativo e informativo. Por isso é um grande prazer estar aqui com vocês nessa comemoração, né? Muito legal, Heitor. E um beijo para a Zuleide, que certamente está nos escutando. Outro que eu cumprimento aqui na mesa é um ouvinte histórico do programa Faixa Livre. Um ouvinte que sempre esteve conosco e que mostra aí todo o seu carinho, preocupação, constantemente com o nosso programa. Eu me refiro ao José Vitor Caetano dos Santos, ouvinte do Faixa Livre, economista, especialista em segurança pública e professor aposentado. Zé Vitor, do Andaraí, muito obrigado e bom dia. Bom dia aos ouvintes do Faixa Livre, bom dia a toda a produção aqui, bom dia aos companheiros convidados aqui, Heitor de Oliveira, dirigente do PCB, que a gente pode até classificar como aquele partido da esquerda autêntica, aquela esquerda ideológica. Às vezes a gente tem umas divergênciazinhas em relação à ideologia, mas sem dúvida alguma uma grande figura. E o Fernando Siqueira dispensa comentários. Quando a gente fala em petróleo, quando a gente fala em Petrobras, vem aqui na minha cabeça Fernando Siqueira e Ricardo Maranhão. Então, acho que eu não preciso falar do Fernando Siqueira. Só a sua trajetória ao longo dessas décadas todas, inclusive no programa, falam por si mesmo. Paulo, apresentador aqui já há muito tempo, Celeste, produtora.
a Natália, o nosso amigo Francisco de Assis, o Chiquinho. E nesse momento, eu acho que a gente tem que render também homenagens ao Ricardo Bueno e ao Álvaro Queiroz. Porque eu me lembro, eu acho que os dois já são falecidos. Sim, os dois já faleceram. O Ricardo, com certeza. Ricardo foi meu colega na Faculdade de Comunicação Hélio Alonso, na faixa. Ele era professor de economia brasileira e eu dava aula nos cursos técnicos, aula de matemática. E a todos os ouvintes que ao longo desse tempo todo acompanham o Faixa Livre, o apoiam, inclusive, financeiramente, e dão audiência aqui, é o programa de maior audiência da Rádio Bandeirantes AM do Rio. Isso eu digo porque já vi pesquisas. Não, sim, nós tínhamos em determinado momento, José Vitor, no início do nosso programa, nós tínhamos o acompanhamento do Ibope. Aliás, não só no início, até logo após os anos 2000, nós ainda tínhamos esse acompanhamento. Mas isso era um dos custos elevados que tínhamos e a gente acabou cancelando essa pesquisa. E na época ficava claro, nós tínhamos uma audiência bastante elevada e era liderança aqui na Rádio Band, né, AM. Uhum. Então, agradecer ao convite e vamos conversar a respeito desses 25 anos. Eu descobri o Faixa Livre em 95. Como é que você descobriu o Faixa Livre? Eu descobri no Dial mesmo? No Dial, procurando, e eu me lembro que na época existia um programa na antiga rádio JBAM 940, era a frequência, que era apresentado pelo Eliakim Araújo. Encontros com a imprensa, não é isso? Encontros com a imprensa. Isso. E o Ricardo Bueno, inclusive, tinha dado a sua contribuição alguns anos antes, não é? Isso. E, inclusive, ele era comentarista. Quando ele era chamado, eu me lembro bem. E havia também um outro jornalista já falecido, Carlos Chagas. E, passando pelo DAI, eu descobri na antiga Rádio Guanabara. Isso. Na 13 de maio, edifício Dark 23. Ficava ali. O único problema da Rádio Guanabara era os transmissores e a antena, que às vezes ela dava para você escutar, que naquela época eu era o Zé Vito do Andaraí. Agora estou mais para o Zé Vito do Rio Comprido, que eu me casei e fui morar. Mudou de bairro. Mudei de bairro, mas o Zé Vito é o mesmo. E às vezes a gente não conseguia ouvir porque o ruído, as interferências eram muito grandes. Mas o Ricardo e o Álvaro Queiroz foram sempre muito combativos, e principalmente o Ricardo Bueno, muito corajoso nas suas opiniões e muito lúcido também nos seus comentários. Boa lembrança, boa lembrança. Ricardo, inclusive, nos deixou fazendo o programa, né? Ele foi surpreendido por uma informação sobre uma doença muito grave no mês de março e veio a falecer em outubro. E foi em função disso, inclusive, que eu fui surpreendido com um convite, alguns dias após o falecimento do Ricardo, um convite que me foi formulado pela Sônia Toledo, esposa viúva do Ricardo e produtora à época do Faixa Livre, que me convidou para assumir o lugar do Ricardo. Eu, à época, era apenas um comentarista aqui do Faixa Livre, era diretor do Sindicato dos Trabalhadores de Serviço Público Federal, o Sintracef, falava constantemente aqui no programa sobre a economia brasileira e sobre a malfadada reforma administrativa do governo Fernando Henrique Cardoso, tocado pelo Luiz Carlos Bresser Pereira, né? Uma verdadeira tragédia. Nesse sentido, eu me surpreendi muito com essa história de virar um apresentador de um programa de rádio. Achei, inclusive, que era uma loucura naquele momento essa especulação. Mas a turma também teve um papel importante, o Júlio, ex-diretor da associação, Júlio Diniz, ex-diretor da Associação de Engenheiros da Petrobras, que insistiu junto com a Sônia, insistiram muito os dois, para que eu assumisse aqui o programa, e eu acabei meio a contragosto, mas ao mesmo tempo imbuído de uma tarefa militante. Afinal de contas, o Ricardo realmente deixou uma lacuna no programa. O Ricardo, além de ser um excelente jornalista, era um ótimo economista, e nesse sentido eu me senti meio obrigado, nem que fosse por uma tarefa militante, assumir aqui o programa. E desde então eu tenho, na verdade,
não só assumir, como passei a me alimentar aqui do Faixa Livre. Muitas vezes eu digo que quem mais se beneficia do programa sou eu mesmo, porque não perco nenhum. E aqui eu bebo nessa fonte maravilhosa que vocês nos permitem, que são as colaborações dos nossos comentaristas. Olha, eu já tenho aqui participações dos ouvintes importantes. A Lúcia Naegli, do Pedro II, nossa presidente da Associação de Amigos do Faixa Livre, ela diz o seguinte: quero agradecer o privilégio de fazer parte da família Faixa Livre, pois nesse momento gravíssimo que vivemos, precisamos um dos outros para não desanimarmos. A qualidade das entrevistas e das mesas está cada vez melhor graças a essa grande equipe, patrocinadores, colaboradores e ouvintes. Vida longa ao Faixa Livre. Gabriel de Braz de Pina também aqui faz a sua menção a Zuleide Faria de Mello, ao Ricardo Bueno, ao Álvaro Queiroz, Cid Benjamin, a mim, Passarinho, e a todos que ajudam aqui a fazer o programa Faixa Livre. Ele diz: eu saúdo a vocês e todos aqueles que estão tanto tempo nessa trincheira. Aprendi muito e continuo aprendendo, apesar de algumas críticas. As manipulações de outros programas aqui no Faixa é uma questão de informação. Eu quero agradecer o André também, Morro da Formiga, que diz: vida longa ao nosso Faixa Livre. Parabéns pelos 25 anos de grandes serviços prestados e que possamos, nos anos vindouros, continuar juntos, construindo propostas concretas e relevantes, além desse espaço de informação, reflexão e troca. Abraços. Um abração para você também, André. E eu cumprimento também um dirigente aqui, importantíssimo do nosso programa Faixa Livre. Eu me refiro ao atual presidente da Associação de Funcionários do BNDES, a FBNDES. A Associação de Funcionários do BNDES é uma das entidades que, ao longo desses 25 anos, sempre esteve presente conosco. E é nesse sentido que eu cumprimento não só Arthur, bom dia, Arthur, mas principalmente agradeço a todos os funcionários do BNDES por esse apoio através da sua associação. Bom dia, Passarinho. É uma satisfação estar aqui com você e com outros colegas, comemorando aí o aniversário do programa. Então, a gente simplesmente manteve uma tradição já antiga da Associação dos Funcionários de apoiar o programa, e a gente espera fazer isso ainda por muito tempo. Abraço aí para todos os ouvintes e parabéns, Passarinho. Arthur, eu vou logo colocar você aqui na discussão substantiva do nosso programa, porque a gente sempre procura fazer um contraponto às principais informações que são veiculadas pela mídia dominante. Na verdade, esse é o espírito maior do nosso programa, né? Procurar oferecer um contraponto a essas informações que, de forma dioturna, nos chegam através, principalmente, da imprensa corporativa, a imprensa empresarial. E eu dei destaque aqui hoje para dois movimentos aparentemente contraditórios, mas que me parece que tem uma lógica isso. Eu gostaria do seu comentário. Em primeiro lugar, foi editada uma portaria ontem que enquadra, na verdade, os estados e municípios dentro dessas regras que foram aprovadas em torno da chamada reforma da Previdência. Uma verdadeira contra-reforma, como a gente diz aqui, uma mudança de regras que prejudica aos trabalhadores e que agora, no plano dos servidores públicos estaduais e municipais, impõe aos governadores um prazo para que seja elevada a alíquota, ao menos a alíquota dos servidores, ao menos para 14%. Esse prazo foi estabelecido por portaria e, de acordo com essas regras previdenciárias atuais, se os estados não se submeterem a isso, eles poderão perder repasses de recursos da União. Curiosamente, ontem, ao mesmo tempo, o Senado concluiu a chamada reforma dos militares, a reforma previdenciária dos militares. E, entre outras coisas, aumenta o tempo de serviço, etc., para quem vier entrar no serviço militar, que envolve, inclusive, bombeiros, polícia militar. Mas, vejam bem, garante a integralidade das aposentadorias em relação aos vencimentos dos servidores ativos. Garante aumento nas gratificações entre 26% e 73%, além de reajuste nos soldos. O que significa isso? Em plena era da austeridade fiscal, com tantos sacrifícios sendo impostos aos servidores e aos trabalhadores do regime geral da Previdência,
de alguma maneira, uma mudança nas regras previdenciárias, privilegiando os militares, bombeiros e polícia militar? Por que isso? Acho tão transparente que dispensa comentários. Diz que o Brasil é o país da piada pronta. Essa pergunta é a pergunta respondida. Tá claro para todo mundo que é sobre isso que é o governo atual. Faz o ajuste que tiver que fazer no setor público, salvo os militares, porque, obviamente, o presidente foi um defensor, né? Ele tem esse voto nesse nicho aí dos militares e policiais já há décadas, e aí essa combinação. Essa talvez seja a verdadeira, uma das verdadeiras assim, evidências dessa aliança que eles chamam de liberais e conservadores. Na verdade, é uma aliança do capital financeiro com um parlamentar associado a uma causa lá dos militares. Então façam todas as reformas de você, mas poupem os militares, porque eu quero, se eu não for mais eleito presidente, eu quero continuar tendo voto para ser deputado, os meus filhos continuarem sendo eleitos deputados com essa base. Foi basicamente isso. Foi bom você falar esse negócio dos liberais aí, porque essa agenda liberal ela é muito vinculada, me parece, aos interesses, Heitor, de bancos e multinacionais. Mas tem uma turma que engrossa esse caldo. Por exemplo, a imprensa dominante ela está absolutamente afinada com isso. Esses setores ligados aí ao fundamentalismo religioso, idem. E essa chamada comunidade militar, que envolve, inclusive, essa curiosa força que vem crescendo em várias cidades do Brasil, que são as milícias, porque não dá para desvincular milícia de polícia, especialmente polícia militar, bombeiros e mesmo militares, Heitor. O que politicamente significa isso? Se consolida essa aliança que levou o Bolsonaro ao governo federal? Acho que o governo Bolsonaro é justamente isso. Ele é um expoente desse novo conglomerado político que se formou, atraindo setores neopentecostais, né, setores conservadores e reacionários, né, uma aliança entre o conservadorismo e um reacionarismo muito forte, que estabelece uma aliança na pauta comportamental, mas recheada de ofertas financeiras para atrair esse setor do fundamentalismo religioso, e nos grandes centros urbanos essa máfia que é a milícia, que, digamos assim, ela não apenas é um braço armado, mas ela também é uma garantidora da continuidade desse tipo de política. Porque se nós olharmos, por exemplo, o mapa do Rio de Janeiro, veremos que a presença das milícias, ela não apenas coloca a população de partes significativas, né, do Rio de Janeiro como refém das suas práticas criminosas, como também trabalha a lógica dos currais eleitorais, né, o voto de cabresto, ou seja, amarra um eleitorado nos seus candidatos, né? E a presença das milícias hoje no Rio de Janeiro, e algo que está se nacionalizando, é algo assim que evidencia muito bem qual é a natureza desse governo. E se nós observarmos algumas medidas que esse governo assinalou desde o seu início, como a facilidade ao acesso às armas, e inclusive uma lógica de retroagir o porte de armas para pessoas que já possuíam armas antes mesmo dessas novas medidas, acena muito qual é o interesse, né? Ou seja, existem grupos armados que sustentam, são mantenedores desse tipo de política, aliados ao conservadorismo dos neopentecostais, aliados a um discurso muito forte de extrema-direita, e digo, uma de extrema-direita com práticas fascistizantes. É extremamente importante abordarmos esse elemento. É um governo que tem práticas fascistizantes. Se nós não podemos aqui definir o Bolsonaro como governo fascista estrito sensu, mas nós podemos afirmar categoricamente que existe um conjunto de práticas fascistizantes que permeiam a política desse governo. E, claro, um governo que acena muito para o capital financeiro, acena muito para os interesses do capital internacional, o que não é uma contradição, porque surgiu muito esse debate no início do governo, né? Como pode um governo fascista ser tão vinculado a reformas liberais? E nesse momento nós sempre colocávamos a necessidade de relembrar o exemplo do Chile, em que o governo do Pinochet, um governo extremamente autoritário, fascistizante também,
foi um dos grandes experimentos do neoliberalismo aqui no nosso continente, né? Inclusive usando do autoritarismo para poder garantir as suas reformas liberalizantes. O que é curioso... Arthur. Quero fazer só uma aposta. Eu acho que o seu exemplo... Vocês fiquem à vontade, aliás, para esse bate-papo. É porque no Chile é verdade. Talvez o primeiro experimento neoliberal no mundo foi na América Latina e no Chile, com Pinochet. Sim, com elementos fascistizantes, neofascismo, sei lá como a gente pode chamar. Agora, era uma ditadura. Sim. No Brasil, a questão é como é que pode esses dois pilares aqui funcionarem ainda num país democrático, né? Talvez essa seja o experimento. Esse é o experimento que a gente está testemunhando. Qual é a estabilidade disso? Mas no caso... Zé Vitor. No caso, um governo pseudo-democrático. É uma democracia meramente formal, de fachada, sem participação popular. Aí eu já faço a minha primeira crítica. Em parte, graças aos governos petistas, veja bem, que, vamos dizer assim, domesticaram os sindicatos. Quando eu falo domesticar os sindicatos, eles tentaram puxar o sindicato para o lado deles, porém, a proposta petista era uma proposta que, à época, poderia ser até viável, que era você fazer uma conciliação entre capital e trabalho. Havia espaço para todo mundo. Eu costumo até brincar, dizendo que era a política que o PT fazia, caçapa de camburão. Sempre cabe mais um. Tem sempre espaço para alguém entrar. Veja bem, não estou desmerecendo as conquistas sociais que o PT promoveu. Agora, quando o Lula acorda de manhã, se olha no espelho, se prepara para o seu dia e pergunta para o espelho: espelho, espelho meu, será que existe alguém mais parecido com Getúlio Vargas do que eu? Você acha que é uma heresia, porque o Getúlio Vargas tinha um projeto de país. De poder, não é? Também, mas o Lula e o PT, à época, erraram nesse ponto. Eles tinham um projeto de poder. E deram muito pouco. Você acha que era um projeto de poder? Porque eu acho que o equívoco era justamente querer ter uma política de conciliação sem ter uma política de poder. Por exemplo, como é possível essa turma ter confiado na TV Globo? O instrumento de comunicação de massa, que claramente, inclusive isso foi expresso em determinado momento pelo José Dirceu, era a TV Globo. O Getúlio, quando pensou em voltar em 50, a primeira providência que ele tomou foi procurar articular um órgão próprio para defender o seu governo, que veio a ser o jornal Última Hora. Exatamente. Onde, inclusive, ele chamou para construir esse projeto um dos melhores jornalistas que nós tínhamos no Brasil naquele momento, que era o jornalista Samuel Weiner. Então, me parece uma perspectiva diferente, né? Agora, foi ótimo o Arthur ter colocado essa questão. Quero botar o Fernando nessa discussão pelo seguinte: está muito esse blá 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 do AI-5, todo mundo reagiu a essas menções que o Paulo Guedes, Eduardo Bolsonaro, etc., fazem a respeito do AI-5. Mas convenhamos, eu tenho caracterizado aqui o momento que a gente vive como de excepcionalidade institucional, que começa, inclusive, nos desdobramentos do resultado eleitoral de 2014. Quando a Dilma Rousseff, vitoriosa naquela eleição tão apertada, combatendo as propostas do Aécio Neves no segundo turno, ela logo após as eleições, ela na prática, em boa medida, assume o programa do Aécio para evitar a ofensiva que já se avizinhava contra o seu governo em função das investigações da Operação Lava Jato, me parece que foi isso. Ali iniciou-se um processo na política brasileira e na ordem, inclusive, jurídica, muito questionável, porque desde então abriu-se, por parte da oposição, o processo que levou a própria Dilma ao impeachment de uma forma completamente ilegal, e posteriormente a isso, Fernando, com a anuência do Supremo Tribunal Federal, nós tivemos vários episódios absolutamente insustentáveis. Inclusive aquele episódio, não só o impedimento da Dilma, que me parece foi completamente irregular,
como a decisão que foi tomada ali no Senado, junto com o Lewandowski, que dirigiu aquela sessão irregular do impedimento da Dilma, que acabaram não aplicando a perda dos direitos políticos à Dilma. Então virou a lá Bangu essa história, na gíria aqui carioca. Virou um circo político. Vale tudo. Como é explicado isso, Fernando? Como é que se explica tantas incongruências como essas? Olha, Passarinho, a Dilma foi bastante pressionada, né? Inclusive, eu tive uma entrevista com o Zé Augusto Ribeiro, logo que ela assumiu. Jornalista? O Zé Augusto Ribeiro, jornalista, foi assessor de imprensa do Tancredo, fez um livro, uma trilogia aí sobre Getúlio Vargas, muito competente. E Zé Augusto Ribeiro, a gente trocou ideias e falávamos nas pressões que a Dilma sofreria, inclusive a partir da elaboração da lei de partilha que o Lula conseguiu aprovar, que trouxe de volta para a União a propriedade do petróleo. Nós falávamos na época que isso não ia ficar bem perante o capital internacional, que isso aí haveria represálias, etc. Então a gente trocou uma ideia sobre o fato de que a Dilma sofreria muitas pressões do capital internacional, uma vez que havia uma conotação certamente nacionalista no governo PT, com todos os defeitos que tiveram, mas havia assim uma conotação nacionalista, e a principal delas foi a manifestação através da lei de partilha. Em junho de 2013, houve aquele movimento bastante grande da juventude, que no início deu uma certa esperança, sempre a participação da juventude é muito bem-vinda, mas ela foi mascarada ali por movimentos internacionais como os Anônimos e os Black Blocs, né? Que acabaram, assim que o movimento se realizou, a popularidade da Dilma caiu de 70% para 30%, a Dilma ali entrou em pânico e passou a ser refém e fazer apoios, a fazer movimentos a favor do capital internacional. Um exemplo claro foi o leilão do Campo de Libra. O Campo de Libra é um campo já descoberto, acenava ser um dos melhores do pré-sal, e a Dilma entregou o campo de uma forma bastante ruim para o país, né? Então, a partir dali, ela perdeu completamente a autoridade e passou a fazer concessões para tentar se manter no poder. Começou a ceder terreno em troca da sua permanência, que acabou não conseguindo, né? Então, como você falou, o movimento para derrubá-la foi bastante irregular, teve irregularidade de toda espécie. O principal artífice da derrubada foi Eduardo Cunha, um dos maiores corruptos do nosso país. Então, esse pessoal estava certamente fazendo o jogo do capital internacional, e que culminou com a derrubada da Dilma, a assunção do Temer, que o Temer, logo que assumiu, 3 dias depois, foi aos Estados Unidos negociar a entrega das riquezas nacionais, fez uns 4 decretos aí extremamente perniciosos, e depois veio aí a assunção do time do Bolsonaro, certamente apoiada aí por organizações internacionais. Forma que foi por essas e outras, né, que a Zuleide, em 1994, nos procurou, apavorada com a eleição do Fernando Henrique, que nós sabíamos que seria um entreguista de altíssima competência, né? E o Faixa Livre seria uma resistência à devastação que ele realmente causou depois, né? Fazendo a mudança da ordem econômica, acabando com o monopólio do petróleo, das telecomunicações, vendendo a Vale por 3 bilhões de reais, e ela tinha só de direitos minerários 3 trilhões de dólares,
que ela tinha como direito de explorar, e hoje a Vale é esse terror aí, economizando em barragem, fazendo um estrago no meio ambiente nacional, na vida de pessoas, etc. Então, a nossa criação do Faixa Livre tinha a ideia de a gente disseminar essa ideia pelo Brasil todo, disseminar a resistência ao outros governo Fernando Henrique. Pelo Brasil afora, né? Exatamente. Então foi assim que nós sentamos, né, e bolamos o Faixa Livre, e a EPET viabilizou, e o Bueno e o Álvaro Queiroz tinham aquele programa, acho que era Panorama Brasil, né? Eles tinham um programa lá na Roquete Pinto. Na Roquete Pinto. O Marcelo, nosso ouvinte de Niterói, de Caraí, um dos nossos ouvintes mais assíduos aqui, ele faz essa lembrança, que o Faixa Livre é combativo e nunca deixa a peteca cair. E diz que o Ricardo e o Álvaro já faziam um programa nessa linha lá na Roquete Pinto. Na Roquete Pinto, Antes o Bueno tinha tido um programa com Sidney Rezende, também era muito bom. Eu acho que esse que era na Rádio Panorama. Na Rádio Panorama, era o Panorama Sidney Brasil. Rádio Panorama, né? Isso. Sidney Rezende, isso mesmo. Ali na Tijuca, eu estive lá uma vez também. Então essa foi a ideia, Passarinho, que a gente vem tentando, ano a ano, combater a pressão internacional sobre o Brasil, né? No segundo Fórum Social Mundial, uma socióloga mexicana, Ana Cecênia, mostrou um documento que era as 5 estratégias dos Estados Unidos pelo Departamento de Defesa americano. Essas estratégias tinham, a primeira, claro, era defender o país de agressões externas. A segunda era dirigida para o Brasil, né? Impedir que países potencialmente hegemônicos se desenvolvam em coalizões hostis. Quer dizer, só faltou botar frear o Brasil e o Mercosul são as letras. tarefas principais do Departamento de Defesa americano. Ainda depois mais no quintal deles, né? Depois tem a número 3, que é chamada Doutrina Carter, que é o acesso incondicional às fontes de energia. Então, quando eu disse aqui no início que o Lula feriu aí o orgulho internacional, a cobiça internacional sobre o petróleo, quando comandou aí a lei de partilha, ele criou uma reação extremamente forte contra ele, que está até hoje dando efeitos, né? Isso que caracteriza a tal situação de excepcionalidade institucional que a gente vive, esse conjunto de paradoxos, contradições, a partir, inclusive, do tal Poder Judiciário. Que essa semana eu dei gargalhadas quando eu ouvi no noticiário da televisão, a Fundação Getúlio Vargas, se não me engano, José Vitor, fez uma pesquisa e dos poderes o melhor conceituado é o Poder Judiciário. Eu falei, olha, francamente, isso é não entender como é que esse Brasil injusto e cruel vem sendo construído, porque em que pesem todas as deformações do Poder Executivo, do Poder Legislativo, bem ou mal, esses poderes são submetidos ao crivo popular nas eleições. O Poder Judiciário não tem nada disso, né? Aquilo ali é uma caixa preta, e que caixa, viu? Zé Vitor. Olha, eu queria comentar esse assunto, porque eu me lembro, há alguns anos, de uma pesquisa feita por órgãos especializados, me parece que o IBOP e o Datafolha. Então, eles tinham pesquisado quais seriam as instituições no Brasil mais respeitadas. E era uma coisa curiosa. A primeira, como não poderia deixar de ser, a Igreja Católica. Tem ampla penetração, principalmente nas camadas mais pobres da população. E, em segundo lugar, era a Corporação dos Bombeiros. Porque os bombeiros, até então, eram bombeiros. Eram bombeiros, salvavam vidas, não matavam pessoas. Eram só bombeiros. Eram só bombeiros. Hoje em dia, como os salários caíram muito, né, eles foram autorizados a portar armas e começaram a aparecer nessas milícias. Então isso arranhou muito a imagem. E, surpreendentemente, vinha a Polícia Federal. Em terceiro lugar? Em terceiro lugar.
Porque as polícias nesse país, elas gozam de uma reputação péssima, que eu não preciso dizer por quê. Vocês sabem o que representa a polícia, principalmente para a população mais pobre. Então veio essa surpresa, graças principalmente à mídia e graças a um serviço interno que a Polícia Federal tem de comunicação. É um serviço altamente profissionalizado. E se essa pesquisa fosse feita hoje, os bombeiros certamente não estariam em segundo lugar, teriam caído muito. Porque nesse poder paralelo que a gente criou nesse país, e aí eu falo um pouquinho que é a minha praia, área de segurança pública, nós temos hoje uma situação que me preocupa, não só porque o Estado brasileiro está sendo aparelhado para uma ditadura. Se a gente observar de uns 3 anos para cá, o que saiu de novas normas institucionais, inclusive a lei antiterror, eu bato muito nessa tecla, isso aí é altamente preocupante. Não é só o governo Bolsonaro, o governo fascista, mas o aparelhamento dos órgãos de repressão. Lentamente esse espaço está sendo preenchido, inclusive com leis sancionadas no Congresso. Nós caminhamos a passos largos para um Estado fascista constitucional. Se é que a gente pode falar isso. Porque se vier uma ditadura nesse país, não vai ser mais aquela ditadura clássica no passado. Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, e polícias como forças auxiliares para fazer o trabalho sujo. Não. Agora a coisa mudou. Nós temos um poder paralelo que é o poder das milícias. E aqui no Rio de Janeiro nós temos um senador eleito com fortes suspeitas de ser miliciano. Esse alerta, Zé Vitor, é importantíssimo. Mais do que isso, além de um acervo legislativo voltado para o aumento da repressão, que já está em curso, inclusive a tal da lei antiterror, há um conjunto de outros projetos de lei dentro do Congresso que tramitam e que tornam a situação muito mais grave. Posso exemplificar aqui com o PL 2418, que legaliza o monitoramento de mensagens na internet. Há também o PL 1595, de 2019, que estabelece forças antiterroristas, aumentando ainda mais, dentro da máquina policial, os instrumentos de repressão. Tem o PL 443, de 2019 também, que estabelece qualquer militância política ou atos de ocupação como crimes de terrorismo. E por aí vai, tem o PL 3389, tem o decreto 9830, que tem muito a ver com essa história de criminalizar atos de ocupação. Ou seja, a situação é muito grave. E se a gente observa, qual é a agenda econômica, Fernando, que nós temos em curso? É essa agenda que, na prática, vai cada vez mais restringir direitos, porque nós estamos em plena vigência aí daquela emenda constitucional 95, que estabeleceu o teto de gastos. Com isso, evidentemente, cada vez mais nós teremos dificuldades de usar a máquina do Estado para novos investimentos, o que vai prejudicar ainda mais os serviços públicos voltados à população. Porque os serviços públicos voltados à atividade empresarial vão muito bem, obrigado. O problema é a saúde, a educação, a habitação popular e por aí vai. O nó é na política, mas o problema central é na economia, Fernando. E parece que a gente está perdendo força de questionamento do projeto liberal. E, ao mesmo tempo, um projeto dessa natureza requer maior repressão. Eu acho que foi o Arthur que já lembrou aqui a experiência chilena, que foi a experiência pioneira do liberalismo, do neoliberalismo no nosso continente, nos anos 70, mas aquela experiência se dá sob uma ditadura violentíssima, que é a do Pinochet. Esse cenário é evitável para você aqui no Brasil? Eu acho que precisa ser evitável, né? Nós estamos na questão da economia, que, aliás, o presidente de fato é o Paulo Guedes, né? O Bolsonaro é o bobo da corte. Fica falando bobagem aí para distrair as pessoas. Nós
preocupa bastante, Passarinho, esse último leilão de petróleo, porque nos 2 leilões anteriores, a Petrobras não concorreu, estranhamente não concorreu, nem exerceu o direito de 30% que ela tinha nesses campos. É um campos que tem reservas acima de entre 10 e 20 bilhões de barris. E as empresas ofertaram um óleo lucro para o governo, quer dizer, a participação, depois de retirada da despesa, se tem o óleo lucro, que é repartido e ganha o leilão quem der maior percentual para o governo. Esse percentual esteve na ordem de 60%, 69%. E agora, nesse leilão último, que é o leilão que envolvia o campo de Búzios, o maior campo do pré-sal, esse campo fez parte da seção onerosa, e que a Petrobras comprou 7 blocos que teriam 5 bilhões de barris, e esse campo de Búzios entrou nessa cota com 3 bilhões de barris, e depois se constatou que ele tem 13. Então iria se vender os 10 bilhões num campo em produção, um melhor campo do pré-sal. Então eu cheguei a entrar com ação em nome da EPET contra o leilão, achando que o cartel do petróleo compraria esse campo. Inclusive ficaria uma questão estranha, né? 2 operadores no mesmo campo. E, surpreendentemente, a Petrobras concorreu sozinha num consórcio com 10% de chineses. A Petrobras concorreu sozinha e levou o campo pagando apenas 23% ao governo. Pois é, um prejuízo para a nação, porque, embora a Petrobras seja uma estatal com 46% do capital na mão da União, mas ela tem 54% de acionistas privados, inclusive estrangeiros. Então, surpreendentemente, não houve propostas além da Petrobras. E aí com os chineses, né? Com os chineses se deram bem nessa também, né? Se deram bem, mas foi só com 10%. Então, eu até falei aqui no programa que o meu receio é que depois de adquirir esse patrimônio baratíssimo, a Petrobras seria vendida com ele. Certamente. Né? E na entrevista no jornal no Globo de domingo, o Paulo Guedes explicita que ele vai vender uma estatal que vale 250 bilhões. Ele diz, não vou dizer qual, mas a nossa meta é vender uma estatal que vale 250 bilhões, que, a meu ver, é a Petrobras. Então, confirma aquele meu receio de que a Petrobras se dá bem aí nos leilões e depois é comprada pelo cartel internacional do petróleo. Aí eu não tenho dúvida que a intenção seja essa, viu? Então a nossa economia está inteiramente atendendo a requisito número 2 do Departamento de Defesa americano, que é frear o Brasil para entregar as nossas riquezas para os Estados Unidos. Combinando com a 3, né? Que é a doutrina Carter, né? Que é a entrega o controle das fontes energéticas. Heitor? Não, Paulo, eu queria resgatar algo aqui que o José Vitor estava mencionando, que você colocou, né? Que nós chamamos informalmente de combo do autoritarismo, que é essa escalada autoritária do governo que, se não é um caminho aberto a uma ditadura, pelo menos eu diria que flerta muito com a ditadura, né? É uma preparação. É uma antessala, né, digamos assim, em que você tem, por exemplo, questões extremamente preocupantes. Uma delas é a busca desenfreada do governo Bolsonaro de buscar enquadrar movimentos sociais na lei de terrorismo, somando a isso a questão do excludente de ilicitude, que poderia possibilitar, inclusive, o abate por parte das forças de segurança, no caso, isentar, né, os agentes de segurança, militares, de penalização por, digamos assim, abaterem... formalizar a isenção, né? Porque essa isenção já existe. Na prática já existe. E não só já existe, como assim, nos subúrbios e periferias, isso, digamos assim, infelizmente é uma rotina. É a licença para matar indiscriminadamente. Sim, sim. Em resumo é isso. Agora,
Justiça já fez. Isso não tem a ver com o governo Bolsonaro. Sim, isso vem de longe. Essa turma aí, quando pregava, eu lembro aqui no início que eu comecei aqui a apresentar o Faixa Livre, tinha muita discussão sobre pena de morte, e eu ponderava, pena de morte, gente, já existe, não está formalizado. É liberado aí a polícia no subúrbio matar quem queiram. Para isso existe o auto de resistência. Isso, bem só que agora, o que era feito de maneira informal vai ser feito dentro da lei. É uma institucionalização da execução que já era uma prática rotineira no subúrbio, periferia. Eu creio que o exemplo de Paraisópolis, agora em São Paulo, evidencia muito algo que, volto a falar, né, infelizmente é muito comum nas periferias, né, que é a morte, a execução. E aí, uma execução da população pobre, negra, favelada, moradora de subúrbio, periferias, bairros populares, que está sempre à mercê dessa escalada autoritária. E agora nós temos um governo que não só faz apologia a esse tipo de prática, homenageando, dando medalhas, parabenizando policiais que agem dessa forma, como agora busca colocar na forma da lei, digamos assim, a licença para matar, enquadrando movimentos sociais, movimentos populares na lei antiterrorismo, que também não é um produto desse governo, é algo que também já foi feito em governos anteriores, e isso tudo cria um ambiente de uma escalada autoritária que, de fato, digamos assim, os setores progressistas, democráticos, têm que abrir os olhos, porque assim, as liberdades democráticas são uma pauta hoje, se não central, mas uma das pautas fundamentais que a esquerda, que os movimentos progressistas devem abraçar. Porque a democracia brasileira, que é extremamente frágil, é uma democracia que foi construída para servir os interesses de uma elite econômica, até essa democracia frágil ela está severamente ameaçada por esse governo. E aí, dialogando muito com a questão do Chile. No Chile, eles utilizaram uma ditadura para implementar um projeto ultraliberal. No Brasil, essa frágil democracia, ela cria alguns obstáculos que podem ser facilmente postos de lado nessa tentativa de avançar uma pauta ultraliberal. E sabemos que no Brasil o discurso técnico do que é constitucional ou não constitucional se resume a uma maioria no judiciário, como você mesmo já colocou aqui no STF. Né? O STF dá o carimbo de constitucional porque ele quiser considerar constitucional, independente de ser ou não constitucional. Arthur. Paulo, agora eu acho o seguinte, primeiro que é bom celebrar o aniversário do Faixa Livre, exatamente com um debate que mostra, sei lá, pessoas com visões tão diferentes dentro do que a gente pode chamar esquerda, nacionalismo e esquerda no Brasil. Que é isso que o programa tem que ser. O programa tem que fugir dessa segmentação da esquerda. Acho que a esquerda no Brasil até está se dividindo. Eu não acho que isso necessariamente é ruim. E eu acho que o programa tem que conseguir sobreviver nessa onda, promovendo o diálogo entre essas perspectivas, né? Acho que o programa ele é anti-neoliberal nas raízes. A sua essência é essa. É essa, mas então ele tem que ser amplo, tem que ser aberto para o debate da esquerda. Eu queria então levantar para os meus colegas aqui, né, da esquerda, eu falo os nacionalistas, que eu acho que também nacionalistas tem vozes importantes nacionalistas aí. Eu até vou comentar. Corte, não somente esquerda, eu acho. Isso, o nacionalista, eu vou até comentar um livro agora do Paulo Nogueira Batista, sim, que é alguém que se define como um nacionalista. Ele é fundamentalmente um nacionalista. Então eu acho que até faz muita falta esse componente nacionalista. É bom até que tenha autonomia, porque eu, pelo menos, só acredito numa esquerda nacionalista para o país. Acho que tem que ter uma esquerda com um projeto de país. E o Brasil é um país complexo, né? Porque acabei de fazer uma digressão que não era o que eu estava planejando fazer, mas a gente é o país. A faixa é livre. É o país. A coisa internacional do Brasil é esse descalabro social do Brasil, né? O Brasil é um país excepcionalmente injusto. Né? Não existe um paralelo. Então isso torna ele talvez um objeto fácil para uma esquerda que queira só falar desse ajuste social. Só que o país não tem ajuste social se não tiver projeto para ele. Então a esquerda no Brasil tem esse desafio. Ela tem que propor um projeto com um ajuste social. Ela não pode só falar do ajuste social
sem levar em conta que o Brasil ficou nos últimos 30 anos para trás na competição internacional, de que China, toda a Ásia passou, cresceu, se desenvolveu e a gente parou nos anos 80. Então nós temos que combinar, esse é um desafio. Agora, ao mesmo tempo que o Brasil é tão escancaradamente injusto, que ele é um prato cheio realmente por um discurso às vezes puramente preocupado com a justiça social. A esquerda é uma armadilha para a esquerda isso. Então eu acho que essa combinação nacionalismo e mais, sei lá, essa tradição mais socialista ou esquerda, é importante essa combinação. Agora, eu queria então, dentro disso, fazer uma provocação para os meus colegas aqui, que é o seguinte: me preocupa muito que a gente transforme a ditadura no Brasil numa profecia autocumprida. Desde o impeachment da presidente Dilma, só se fala de estado de exceção, e de que ditadura, e de que não vai ter mais democracia, etc e tal. E a gente fica meio que apontando para isso. Qual é o nível de profecia autocumprida? É porque a mensagem que a gente passa para as pessoas é: fiquem em casa. Não se mobilizem, não se organizem. Eu tenho testemunhado isso. As pessoas estão cada vez mais com medo. Então, assim, eu acho que a gente tem espaço democrático. Tem gente trabalhando claramente para transformar isso aqui numa ditadura. Eu não tenho a menor dúvida disso. Pega esse Paulo Guedes, toda hora ficam tentando desculpar, ele fala: foi mal, escapou. Ele já falou que funcionário público que tem partido é militante, não é? Não pode ter estabilidade. Ele já falou do AI-5. Para que ele precisava falar do AI-5? Só que ele não fala. Ele não se contém. Só que ele é a favor da... Agora, a gente tem que, só para concluir, a gente tem que contrapor isso e falar o seguinte: ainda há muito espaço democrático no Brasil. Sim. Nós temos que nos organizar, nós temos que cuidar de fazer uma reflexão, como a gente está tentando fazer aqui, do que aconteceu com a esquerda no Brasil nos últimos anos, porque se o PT, que é o principal, eu falo isso porque o PT é o principal partido da esquerda no Brasil, se o PT não fizer o balanço autocrítico do que aconteceu, nós que estamos na esquerda vamos ser obrigados a fazer. Não tem outro jeito para fazer política se a gente não chegar a termos com o que aconteceu. E quando a gente fala de autocrítica, não é para falar mal só, não. É para resgatar as coisas que o Fernando está dizendo aqui. Teve conquista. Algumas, o fracasso eleitoral de popularidade está ligado a coisas que foram feitas corretas e a coisas que foram foi atacado porque teve defesa de algumas coisas importantes e porque se perdeu em outros. Esse balanço nós vamos ter que fazer, nós estamos na esquerda. Se o PT vai fazer ou não, a gente não sabe mais, mas nós somos obrigados a fazê-lo. A forma de recuperar essa ofensiva, porque no fundo você não adianta ficar chorando sobre o leite derramado, ou ficar apontando aí para essas tendências que interessam à direita, que é o fechamento cada vez maior realmente de um regime de liberdades formais, liberdades democráticas formais. A melhor maneira de enfrentar isso não é trazer para o debate político uma proposta de um novo país com reformas estruturais. Somente através de reformas estruturais nós poderemos enfrentar inclusive o problema social, que é a maior preocupação hoje de vários segmentos. Pegando uma questão muito objetiva, o PT, por exemplo, tem como prioridade hoje a liberdade do Lula. Mais do que a liberdade, o restabelecimento de plenos direitos políticos ao Lula. O Lula hoje não pode, de fato, ser sequer candidato. O Poder Judiciário está armado. E aí o PT, inclusive, lançou essa campanha do Lula livre, antes do Lula ser solto lá de Curitiba. E eu sempre me pensei, a melhor maneira de defender a liberdade do Lula não seria atacar as bases, justamente, desse projeto liberal que impõe cada vez maiores restrições e maior controle sobre a atividade política? Não é hora da esquerda ou dos setores progressistas recuperarem o que poderia ser um Brasil de esperança? Zé Vitor. Ô Paulo, isso tudo é muito importante. Agora, para você fazer, você tem que ter um elemento fundamental nessa equação política, que é povo nas ruas. Mas para você botar povo nas ruas, você tem que resgatar os sindicatos, as associações de classe. Só que tem um complicador nessa equação. O financiamento dos sindicatos está sendo cortado. Você quer é um projeto político de fechamento, eu não tenho a menor dúvida, onde os órgãos públicos, as instituições estão sendo aparelhadas e você vai cortar as fontes de recursos. Os sindicatos já estão sofrendo isso na pele.
a gente tem um representante sindical aqui que vai dar maiores subsídios do que eu falando. E outra coisa, a dita esquerda, o que é esquerda hoje nesse país? Se a gente for falar esquerda ideológica, a gente só tem, a meu ver, PCB, PSTU, PCO e alguns outros partidos. Só que essa esquerda não tem representatividade política. O grande partido de esquerda é o PT. A gente pode questionar o PT de todas as formas, de todos os modos, mas o PT ainda mobiliza. Agora é o tal negócio, é preciso que o partido majoritário sente-se à mesa para negociar com todo mundo. E que deixe de lado aquela sua arrogância de que sou eu, venho a mim, como se fosse um Jesus Cristo da vida. Vinde a mim os oprimidos. Mas você tem que ter os outros partidos. Eu respeito muito o nacionalista. Eu estou olhando para o Fernando Siqueira aqui, e eu estou me lembrando de que o período que mais o país cresceu ininterruptamente foi o período de 1950 a 1980. A economia brasileira cresceu a uma média de 7 a 7,5% ao ano, boa parte graças ao Getúlio Vargas do segundo mandato. O Fernando está aqui, pode corroborar o que eu estou falando, que implementou nesse país tudo que tinha que ser feito, infraestrutura, industrialização, com uma habilidade política na Guerra Fria de negociar, tanto para um lado quanto para o outro. Então, muita gente de esquerda desdenha e debocha do nacionalismo. Mas se não fosse o nacionalismo, a gente não teria crescido a essa taxa durante 30 anos. E por incrível que pareça, na ditadura militar, no período, principalmente Médici, foram registradas as maiores taxas de crescimento do país. Tudo bem, debaixo de uma ditadura sanguinária. Mas havia um projeto de país, certo ou errado havia. Hoje a gente não tem nada, absolutamente nada. A gente tem um grande botim, onde as classes políticas que estão mandando hoje estão saqueando isso aqui. E aí eu me lembro, nos anos 80, da professora Maria da Conceição Tavares, que dizia naquela época, estamos vivendo uma espécie de um darwinismo econômico. O que é isso? É o Ela não sabia o que viria por aí. Ela não tinha a menor ideia que esse darwinismo econômico dos anos 80 iria se aprofundar no terceiro milênio. E sabe qual foi o grande achado político do modelo neoliberal? Foi substituir aquela famigerada doutrina da segurança pública. Segurança nacional. Segurança nacional, perdão, daquela famigerada Escola das Américas, Panamá, pela lei antiterror. Esse foi o grande achado, porque em nome de uma lei antiterror, um governo fascista, proto-fascista, neofascista, desse o nome que a gente quiser dar, está deitando e rolando. Pode fazer o que bem entende. Faz o que bem entende. Agora, aparelhando as instituições com amparo legal. Então, povo nas ruas, sim. Mas primeiro, você tem que mobilizar esse povo através das associações, sindicatos e partidos políticos. Está mais do que na hora da esquerda sentar-se a uma mesa, se despindo de vaidades e fazendo uma frente de resistência. É isso que tem que ser feito. Onde todo mundo vai sentar, todo mundo vai ter o direito de falar e vamos resgatar algumas ideias do passado que foram feitas e que deram certo. Entre elas o nacionalismo. Mas as lideranças políticas têm que ter essa vontade, né? Principalmente as lideranças dos tais maiores partidos. Olha, eu vou contemplar e parece que isso aí é complicado. Quem viu ontem, por exemplo, a entrevista do Ciro Gomes, que é hoje talvez a maior liderança do PDT, não é? É candidato à presidência em 22, ele abriu fogo de forma muito forte contra o PT e o Lula, por exemplo. Então, esse clima aí de buscar um consenso no campo progressista me parece estar muito prejudicado. Olha, a Gleice Nogueira se manifesta aqui da seguinte maneira: bom dia, família Faixa Livre. Meus parabéns pelos 25 anos e muito obrigada por todo o conhecimento compartilhado. Desde Três Lagoas, tento não perder um programa. Em cada palestra que faço da militância pela auditoria da dívida, a Gleice é militante da campanha Auditoria da Dívida, tem sempre um slide ao final fazendo propaganda do Faixa Livre.
Olha que legal. Foi através de vocês que conheci intelectuais imprescindíveis, inclusive o querido Fernando Siqueira, que já convidei para fazer uma palestra para nós aqui na Universidade de Mato Grosso do Sul, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, por videoconferência. Envio um abraço a ele, ao camarada Heitor e a você, Paulo, e a toda a equipe. Vida longa ao Faixa Livre. Estamos juntos sempre. Muito obrigado, Gleice. A Eleonora Dobin fala: parabéns, Faixa Livre, pelos 25 anos de existência do programa. O Wellington Trota, lá de Parada de Lucas, ele dá parabéns a todos pelos 25 anos. Quero ressaltar para os debatedores que em 1935 o Vargas fundou a Voz do Brasil para noticiar à população o que o seu governo fazia. Acho que é uma menção aqui essa importância de ter meios de comunicação próprios dos governos, especialmente governos vocacionados para enfrentar as injustiças e principalmente os privilégios dos ricos, né? O Marcelo de Caraí diz que hoje é dia de festa, cada um dos veteranos tem uma história com Faixa Livre. Lembro de 2 ouvintes que sempre participavam, o Careca, de Jacarepaguá, e a Raimunda, de Belfor Roxo. Também me recordo que no primeiro governo do Brizola, o Ricardo e o Álvaro já faziam um programa nessa linha na rádio Roquete Pinto. O Faixa Livre é combativo e nunca deixa a peteca cair. Parabéns. Muito obrigado, Marcelo. José Quirino, do Igarajá, também dá seus parabéns à brava família Faixa Livre. Ele diz: o Faixa Livre é minha escola de política e você, Paulo, é meu guru, pois é um crítico e entendedor da realidade do país. O programa é uma inspiração que nos traz esperança. Obrigado a toda a equipe, acompanho desde o início. Obrigado, querido. O César de Jacarepaguá também dá meus parabéns a todos. Comecei a assistir o programa desde seu início. Dia 15 completarei 75 anos. Um bom dia, família Faixa Livre. E meus parabéns antecipados, hein, César? Não vamos esquecer dia 15 aqui de te saudar. Muita saúde e sorte para você. O César continua dizendo o seguinte: vivemos o efeito Bolsonaro graças ao erro do Lula. Se ele ouvisse o Faixa Livre, estaria ciente das críticas à sua política econômica. Olha, César, isso já deu muito pano para manga. A gente ter mantido aqui a coerência de uma linha de defesa de um programa que aliás, era o programa do PT, um programa democrático e popular. Talvez o Faixa Livre tenha contribuído com pitadas de nacionalismo mais aguçado, né, nessa discussão. Mas aí quando veio 2002... Carta aos Brasileiros, 2003, montagem do governo Lula, foi inevitável a gente manter uma certa coerência e fazer críticas à linha que foi adotada pelo governo Lula, particularmente na área econômica. E isso nos deu muitos problemas. É forçoso reconhecer, perdemos muitos patrocinadores, muitos não entendem, inclusive, a natureza das nossas críticas, que nunca tiveram como objetivo sabotar um governo que tinha tudo para dar certo, mas ao contrário, procurar apontar os caminhos que necessariamente, para esse governo dar certo, ele deveria cumprir, deveria trilhar, sendo coerente, inclusive, com a própria pregação antiliberal, que desde os anos 90 o PT era o principal agente, não é? A Leda Mota diz: vida longa ao Faixa Livre. O programa é alimento diário para a prática de reflexão, algo que é desprezado pela imprensa dominante. Grata a todos que contribuem para esse rico exercício de reflexão. Rodrigo, de Jacarepaguá, nos dá parabéns pelos 25 anos. Gostaria de saber por que o país não investe em educação. Bem, várias razões, né? Vocês fiquem à vontade aí para responder ao Rodrigo. O Camilo Mendes diz que o Lula pode voltar à prisão ainda este ano, estão trabalhando para isso. Eu não tenho a menor dúvida, né? Não tenho a menor dúvida. O João Coimbra diz: Arthur, será que não é a violenta desigualdade que faz a luta focalizada indispensável? Não é culpa dos movimentos sociais que toda a esquerda está paralisada? Pelo contrário, os movimentos sociais são a única expressão viva e exemplar da esquerda. Olha, o João aqui acho que está fazendo uma menção, eu queria até ponderar também sobre as palavras do José Vitor. Eu sei que os sindicatos sofreram um golpe violentíssimo aí com essa chamada reforma trabalhista. O processo de desemprego também fragiliza os sindicatos, evidentemente. Agora, e os partidos políticos? Aqui uma das nossas manchetes de hoje, Fernando, é o seguinte: Comissão Mista do Orçamento aprova um aumento do fundo eleitoral
para 3,8 bilhões de reais. E de onde vai tirar o dinheiro? De áreas que são fundamentais. Saúde e educação. Certamente. Esse valor é mais que o dobro do que o destinado ao fundo eleitoral do ano passado, que já foi um escândalo. Esse fundo eleitoral veio substituir o escândalo que eram os gastos com eleições por parte dos partidos políticos, que era feito esses gastos através dessas captações junto ao empresariado privado, que agora via empresa não pode. Então eles compensaram o ano passado criando esse fundo eleitoral indecente de 1,7 bilhão de reais. Agora para 2020 eles estão mais do que dobrando, está passando para 3,8 bilhões. Portanto eu pergunto, nesse balaio tem partido de esquerda, não é isso? Tem partido progressista. Não é hora de cobrar dos partidos, Heitor? Você que é do PCB e particularmente, você é de uma das fundações aqui que nos apoia, a Fundação Dinarco Reis. Eu tinha o sonho de trazer essas fundações, não só a Dinarco Reis, mas Dinarco Reis, mas todas as fundações aí dos partidos, para o dia a dia do Faixa Livre. Você acha isso viável? Eu compartilho do teu sonho, Paulo. Inclusive, busco insistentemente conversar com companheiros representantes das fundações dos partidos de esquerda sobre a importância de manter essa iniciativa que é o Faixa Livre, porque, assim, no meu ponto de vista, quem se diz progressista, quem se diz democrata, e democrata que no sentido da democracia não democrata, aquela aberração lá da família Maia, mas quem se diz democrata, quem se diz progressista ou de esquerda, deve compreender que é fundamental manter essa experiência daqui. Faixa Livre digamos assim, é um oxigênio não só para a esquerda, mas para o debate, para livre concorrência de ideias, para discussão política, e é um chamado que eu faço até público aqui agora para os companheiros das fundações dos partidos de esquerda, que devam olhar a forma de contribuir para que essa experiência aqui não caia e continue sendo uma importante trincheira não apenas de comunicação, de informação, mas como também de formação, como todos aqui estamos falando. Sobre essa questão do financiamento público, financiamento privado, acho que tem que ser buscado um equilíbrio, porque o financiamento privado ele é uma aberração no processo eleitoral. As organizações elas utilizavam do financiamento a partir de empresas, aí proibiu a contribuição de empresas, aí só substituiu o CNPJ por CPF. E nós sabemos que quem paga a banda escolhe a música e que empresário investe. E quem está investindo quer o retorno lá na frente. E aí os lobbies todos que são criados a partir disso, fazendo com que o Congresso, a LERJ, a Câmara dos Vereadores, sejam espaços de negociações de interesses empresariais. Agora está se abrindo a caixa preta aí da CPI do transporte aqui no Rio de Janeiro, que mostra os interesses da FETransporte, das empresas de ônibus, não apenas de dirigir e ganhar recursos, ganhar montantes colossais de dinheiro público, mas também de como influenciar no próprio processo do desenvolvimento da cidade. Ou seja, o Rio de Janeiro é uma grande cidade que tem como transporte de massa o ônibus. Entendeu? Ou seja, e aí nós ficamos horas e horas e horas em engarrafamento. Isso só para ver como os interesses privados se contrapõem aos interesses públicos. E como se deve, de fato, ter essa discussão de maneira muito, muito sóbria sobre como que se deve ocorrer essa questão do financiamento. Mas eu queria tratar também um elemento sobre partido, pegando carona na fala do Arthur, que eu acho que é importante essa constatação de que caminhamos para um autoritarismo cada vez em passos mais largos, mas não é um jogo de cartas marcadas, ou seja, há um jogo ocorrendo. E temos várias equipes nesse jogo, né? Me lembrei aqui agora aquele folclore do futebol que um técnico menciona para o Garrincha, pega a bola aqui, avança por aqui, chega lá, cruza lá na área, quem entra e marca, aí o Garrincha pergunta, mas você já combinou com os russos, né? Já combinou com outro time esse esquema tático, né? Porque é basicamente o seguinte, eles não estão jogando sozinhos. Agora, me preocupa o nosso lado, as nossas comissões técnicas, digamos assim, pensarem o nosso jogo somente na perspectiva eleitoral. Esse é um grande problema. Depositarmos todas as nossas fichas no processo eleitoral.
Devemos ter uma compreensão que é uma relação dialética entre o institucional e as lutas de massa, que nós não podemos perder essa dimensão, mas nós devemos reconhecer também os limites e as possibilidades, potencialidades do processo eleitoral. O processo eleitoral não é tudo e não pode ser encarado como tudo. A fascistização não está esperando o processo eleitoral para avançar. Então não cabe a nós da esquerda esperarmos também o processo eleitoral para barrarmos esse processo, né? Em 2020 nós vamos construir as trincheiras nas cidades, em 2022 nós vamos virar o jogo. Não, nós temos que jogar o jogo hoje. Nós não podemos colocar todas as nossas fichas em um processo eleitoral. E aí temos que ter mobilização, tem que ter sindicato, tem que ter movimentos sociais. Mesmo eles estando fragilizados, eles estão fragilizados porque eles sabem atacar em todas as esferas e tentam sufocar o movimento sindical pelo viés do financeiro, mas nós temos que mobilizar. Os sindicatos têm que ter trabalho de base, os movimentos sociais têm que estar enraizados. Ou seja, é preciso estar nas ruas, ocupar as ruas. Entendeu? Volto a falar, tem que ter uma relação dialética entre o eleitoral e os movimentos de massa. Né? Como diz o Tarcísio, um grande vereador que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Tarcísio Mota. Tarcísio Mota. Ele costuma falar que os nossos sonhos não cabem nas urnas, mas nossos pesadelos cabem. E aí nós temos que fazer a resistência também nessa frente. Lembrando que o nazismo ele alça o poder num processo eleitoral na Alemanha e várias experiências autoritárias utilizam o meio eleitoral para poder avançar. Mas nós temos que fazer resistência não somente nesse processo, nós temos que estar nas ruas. Temos que estar em manifestações, organizações, plenárias, mobilizações. E aí, até por isso, queria fazer um lobby aqui, Paulo, se me permite. Tem que fazer. Nesse final de semana agora, no próximo final de semana, não sei se agora no outro, em São Paulo, estaremos participando, enquanto unidade classista, como corrente sindical, qual eu faço parte, de uma iniciativa que é um seminário nacional do Fórum pelos Direitos e Liberdades Democráticas, que estará reunido durante o final de semana em São Paulo, de 14 e 15, se não me engano, no sindicato do Simpem, no centro de São Paulo, perto do metrô da Armênia, com um debate sobre a reorganização da classe trabalhadora, a necessidade de uma rearticulação dos movimentos sociais e tentar, a partir dessa reorganização da classe trabalhadora, apresentar um Você acha possível, Heitor, uma reunificação das centrais sindicais? Porque a pretexto de criar melhores condições para a atividade sindical, foi feita uma democratização do imposto sindical e isso estimulou, inclusive, a divisão da CUT. Eu sempre lembro aqui que o PCdoB, por exemplo, que era sempre um campeão em termos de defesa da unidade e da unicidade sindical, foi das primeiras forças políticas que achou interessante ter uma central sindical sua, não é? Me parece que esse movimento, ainda mais nesse momento, acabou tendo uma consequência muito negativa. Eu gostaria de ter uma CUT unificada, reunificada. Não sei se isso é uma ilusão, não é? Eu não estou no movimento sindical, não tenho condições disso. Mas esse é um aspecto. Agora, para a gente botar povo na rua, além das lideranças políticas se empenharem nisso, não era necessário os setores progressistas, não somente a esquerda, mas todos aqueles que se incomodam com a destruição do país, terem condições de apresentar novas propostas para um outro tipo de país? As pessoas estão muito desiludidas e, principalmente, me parece, sob reflexo de uma ressaca que foi essa experiência dos 13 anos do governo do PT. Se por um lado houve claramente uma melhoria das condições de pobreza e miséria no país, sob o ponto de vista das nossas estruturas, nós nos degradamos. O processo de desindustrialização continuou em curso, Arthur. O processo de desnacionalização continuou em curso. O processo de fragilização do Estado como indutor do desenvolvimento também se fragilizou ainda mais. E o nosso sistema financeiro é completamente vulnerável às instabilidades do sistema financeiro internacional. Por que eu estou colocando essas 4 questões? Por quê? Industrialização, nacionalismo, Estado indutor e sistema financeiro protegido das instabilidades financeiras internacionais são
fatores fundamentais para qualquer projeto de desenvolvimento próprio de um país. Quem nos ensina isso são os países mais desenvolvidos. Por que que nós não temos condições de abraçar uma pauta que claramente nos coloque nesse rumo? No rumo daquilo que os países que deram certo, entre aspas, fizeram. É lógico que a gente tem que discutir que tipo de industrialização nos interessa. É lógico que a gente tem que discutir uma questão fundamental, à luz, inclusive, dessas denúncias de corrupção, que é algo muito caro para a esquerda brasileira, que já desenvolveu muitas propostas nesse sentido, que é o controle social sobre as empresas estatais. Por que que isso não é possível mais, Arthur? Porque eu não vejo essa movimentação por parte, especialmente, dos partidos políticos. Quando eu reivindiquei aqui a participação das fundações de todos os partidos, não somente da Dinarco Reis, a minha expectativa é essa, politizar, na verdade, a esquerda em torno de propostas para o país. Deixa eu começar uma coisa que eu tenho mais convicção do ponto que o meu colega que me antecedeu aqui comentou sobre a questão eleitoral. Eu concordo totalmente com ele de que essa questão eleitoreira, né, vamos chamar eleitoreira assim, né, ela contamina os movimentos sociais, que também foi outra questão já levantada aqui. O problema de mobilizar na rua. Na minha experiência, eu vejo assim, o quanto é perigoso, né, essa coisa dos sindicatos, associações, se tornarem aparelhos de partidos. Eu acho que talvez a experiência brasileira de democratização, com perspectiva eleitoral, tornou um pouco comum isso, né? Sindicatos que abertamente já adotavam, se aliavam a um partido, e agora, nesse momento que a gente está vendo de perda de popularidade do PT, e ficou essa campanha, essa divisão, você via, eu às vezes me pergunto, no momento em que, sei lá, uma instituição pública importante, por exemplo, como o BNDES, está sob ataque. Imagina se a gente vai limitar o conjunto dos defensores do banco àqueles que acham que a Dilma foi ou não empichada criminalmente, se foi golpe ou se não foi golpe. Você tem uma causa muito mais ampla do que a questão eleitoral, que junta as pessoas e fala, não, eu quero votar no Alckmin, no Fernando Henrique, mas eu adoro o BNDES. Essas pessoas existem. Então essa arrogância, essa visão da esquerda de que só nós... Não, o apoio a instituições, eu falo do caso do BNDES, a luta de vocês esse ano mostrou isso, né, Arthur? É muito amplo. Tem gente que concorda com quase tudo. Mas eu defendo... Na Petrobras, imagina a mesma coisa. O cara ama a Petrobras, defende a Petrobras, tem orgulho de pertencer à Petrobras, ele pode odiar o PT, pode não, porque as pessoas são complexas. Elas trabalham num lugar, mas tem crenças religiosas, tem crenças morais. Então a gente não pode, assim, a gente tem que ter essa calma de separar, de permitir que o momento eleitoral seja decidido pelas pessoas. Mas as associações, os sindicatos têm que concentrar na defesa das suas instituições, dos seus empregados. A gente tem que se preocupar muito em ampliar a nossa luta, entendeu? E eu acho que essa ampliação, ela vem naturalmente, quando a gente começa também a se organizar, e respondendo a sua questão, Paulo, se a gente começar a botar o foco do nosso entendimento, e não o fulano tem um passado assim, ou o ciclano tem um outro passado assim, mas é o seguinte, que programa você defende para o país? Você vota em quem ou em que programa você acredita? Eu acho que esse debate é construtivo. E aí, Paulo, é complicado, assim, mas assim, aí nesse debate da esquerda, eu acho que o Ciro Gomes tem uma contribuição que pode superar, que eu acho que, dada a conjuntura, é mais importante que algumas outras questões, sectarismo, algum comentário de infeliz, que é o seguinte, ele trouxe para o debate a questão programática. É verdade. Assim, eu, por exemplo, não concordo com o programa do Ciro Gomes. Mas eu acho que ele foi alguém que, na campanha, trouxe isso. Isso foi indiscutível. Isso é um legado, de novo, assim, não é agora para defender Ciro Gomes, não. Essa é o seguinte, é que o caminho é esse. Ofereceu um programa. Ele ofereceu um programa, coisa que os outros não fizeram. Exatamente. Pega nos Estados Unidos, eu vou dar um outro exemplo, para dizer que eu não estou querendo fazer uma campanha eleitoral, me encontrar dizendo o seguinte, pega o Bernie Sanders lá nos Estados Unidos. O Bernie Sanders falou sobre universidade pública para todos. Assim, não é mais só sobre o Bernie Sanders a campanha.
é sobre universidade pública para todos. O Bernie Sanders morre, entra outra pessoa no lugar dele, o programa continua. Então a gente precisa de imaginação, articular o povo em grandes campanhas. É difícil fazer isso. Eu já ouvi falar que a única grande campanha no Brasil por uma questão de desenvolvimento econômico foi o petróleo é nosso. Como tem que ter uma arte nisso, tem que ter uma inventividade nisso. Mas nós temos que organizar o nosso povo amplamente em função de causas. A esquerda, e aí, Paulo, eu acho que eu não vou responder a tua pergunta, mas o começo da nossa derrota foi perder compromisso com programas. Isso, lógico. Entendeu? Eu assino embaixo disso. Foi se concentrar numa estratégia eleitoreira. A eleição, pragmatismo. A opinião pública se movimenta para lá e para cá. E assim, a gente não pode correr atrás desse rabo, entendeu? Você tem que manter. Vai ter um momento de impopularidade e você depois é recompensado com isso. Essa eu acho que é a história da esquerda que devia inspirar a gente no mundo. Entendeu? Perfeito. Ó, eu queria só fazer uma... Faça a sua intervenção, mas logo após a sua intervenção nós vamos a um intervalo regulamentar aqui, que somos obrigados. Ó, é sempre bom, é bem rápido, é sempre bom a gente lembrar que num governo fascista ou num governo ditatorial, o que vale hoje pode não valer amanhã. Então eu comparo essa espera das eleições para resolver os problemas como roleta russa. A qualquer momento você está apertando o gatilho do revólver, a bala pode detonar a sua cabeça. Então, numa ditadura, o que vale hoje pode não valer amanhã. E é contra isso que a gente tem que se bater. É isso, Zé Vitor, obrigado. Olha só, vamos a um brevíssimo intervalo e vamos voltar em seguida aqui com a reta final do nosso programa. Já já retornaremos. Estamos apresentando Faixa Livre. Ouça, acompanhe e participe do programa Faixa Livre. Segunda-feira, das 9 às 10 horas da manhã. De terça a sexta-feira, das 8 às 10 horas. Sempre na rádio Band AM 1360. Um debate atual e diário sobre política, economia e as grandes questões nacionais e internacionais que influenciam o nosso dia a dia. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado e efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183 dígito X, conta corrente número 142426 dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Rede Bandeirantes de Rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, e nós aqui queremos fazer a menção aos nossos patrocinadores atuais. Nós já tivemos muitas entidades que apoiaram, agradecemos a todas essas entidades, mas particularmente devemos agradecer as atuais entidades que, junto com vocês, ouvintes, na verdade, financiam o nosso programa. Esse horário aqui na Rádio Bandeirantes ele é alugado, bem como um conjunto de despesas que, evidentemente, um projeto dessa natureza exige. E, nesse sentido, os nossos agradecimentos à Associação de Engenheiros da Petrobras, ao Conselho Regional de Economia e ao Sindicato dos Economistas do Rio de Janeiro, o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, a Associação de Funcionários do BNDES, ao Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a sua delegacia aqui do Rio de Janeiro, à Associação de Docentes da Universidade Federal Fluminense, a ADUF, ao Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro, o SIMPRO-RJ, ao SINAIT, o Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho, a ACIBGE, ao Sindicato Nacional dos Trabalhadores do IBGE, a Associação de Docentes do Colégio Pedro II e a Fundação de Narco Reis. Essas entidades são hoje fundamentais, junto com a contribuição que vocês, ouvintes, generosamente têm nos dado de forma frequente, mensalmente. Não fora esses apoios financeiros, tanto das entidades como de vocês, ouvintes, esse programa não teria condições de ter chegado aí aos seus 25 anos. Nossos agradecimentos imensos aí a todos vocês. A Olímpia da Glória diz que escuta o Faixa Livre 3 vezes por dia. Vocês são ótimos, parabéns e continue por muitos anos. Essas 3 vezes, bem, hoje em dia você pode escutar quantas vezes for, principalmente se tiver acesso aí a essas plataformas de podcast, tipo Spotify. A qualquer momento você pode acessar ali. Agora, na Rádio AM, a gente tem esse direito aqui da veiculação de 8 às 10, mas a Rádio AM tem reproduzido o nosso programa, tanto no período da tarde, como à noite, como até mesmo de madrugada. Muita gente escuta aí o programa de madrugada. A Olímpia continua, a Olímpia é do Sindifisco, né? Além de ouvinte da Glória, ela é militante ativíssima do Sindifisco, e ela diz: só temos a agradecer a todos que fazem e fizeram este programa, que nos informa diariamente e, como sabemos, com tanta dificuldade financeira. Parabéns. Eu aproveito aqui esse recado da Olímpia, essa participação, para especialmente fazer uma homenagem aqui a Celeste Sintra. Celeste Sintra tem batalhado aí incansavelmente na produção do nosso programa, nessa escolha de pautas, comentaristas. Foi um ganho essencial para o nosso programa, e particularmente nesses últimos 5 anos, 6 anos, onde temos passado por dificuldades financeiras muito grandes, a Celeste se empenha de forma muito forte na busca sempre de novos apoios financeiros, algo que eu tenho imensa dificuldade e constrangimento de fazer. A Celeste procura compensar a minha falha nesse trabalho aí de captação de novos apoios, principalmente financeiros. Então a Celeste, como trabalhadora aqui do Faixa Livre, é fundamental. Ela não só dá corpo e alma ao nosso programa, como particularmente tem se dedicado febrilmente aí a uma questão que é essencial à nossa sobrevivência, que é a questão financeira. Nosso muito obrigado aqui a Celeste. Olha, a Marisa Souza, de Niterói, diz que parabéns pelos 25 anos de verdade e resistência. Obrigada aos criadores do programa, que é de utilidade pública e único no gênero. Obrigado, Paulo, e a toda a valorosa equipe. Conheci o Faixa Livre no final dos anos 90, através da minha irmã. Hoje, aos 85 anos, com Alzheimer, e que era fã incondicional de vocês. Desejo muitos mais anos de credibilidade e sucesso. Abraços. A Julieta, do Grajaú, diz: bom dia. Vocês são fonte e referência. Parabéns. Somos um e venceremos. Muito bacana, Julieta. Obrigado. André, do Morro da Formiga, nos dá bom dia, família Faixa Livre, e lembra que o anarquismo, enquanto proposta, é uma possibilidade, que pode ser viável ou não, segundo o entendimento de cada um sobre a aplicação de suas ideias. Cabe um aprofundamento em conversas junto a estudiosos, como o professor Alexandre Sames. Abraços. Esse recado aqui, na verdade, foi do dia de ontem ou anteontem, por conta de uma entrevista que fizemos com o professor do Pedro II, Alexandre Sames, que justamente é o estudioso e defensor do anarquismo. Nós, inclusive, aqui sugerimos que houvesse, frente a polêmicas que surgiram do anarquismo, eu comentei aqui que a gente
certamente vamos fazer uma mesa aqui, trazer nessa discussão que faz parte, na verdade, da origem do movimento operário. O anarquismo, junto com o comunismo, foram correntes fundamentais na estruturação da Associação Internacional dos Trabalhadores, que posteriormente veio a se transformar na Internacional Socialista, né? Bem, nosso programa está chegando mais ou menos ao seu final, a gente ainda tem aí uns 15 a 18 minutos pela frente, e eu queria abrir aqui essa discussão o seguinte: o que vocês imaginam, Fernando, você que esteve sempre à frente dessa iniciativa do Faixa Livre, o que você imagina que possa ser os nossos próximos 25 anos? A pergunta é difícil, mas eu sou otimista, né, Passarinho? Eu acho que quando a coisa está muito ruim, ela está perto de melhorar. Eu acho que nós estamos num fundo de poço, né? Nós temos aí várias incoerências, né, no domínio do nosso governo. Por exemplo, o Bolsonaro é apoiado pelas igrejas pentecostais que se baseiam no ensinamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo pregava o amor, a fraternidade, né, entre irmãos, e esse governo prega o assassinato, armas e outras coisas, né? Então, eu acho que a minha esperança é que tudo isso que está acontecendo de ruim venha a esclarecer as pessoas para que elas tomem iniciativa. Foi lembrado aí que a campanha O Petróleo é Nosso foi um dos maiores movimentos cívicos da nossa história. Contou com todos os segmentos sociais, militares, civis, estudantes, professores, né? E, inclusive, na época, o petróleo era um sonho, né? E hoje o petróleo é uma baita realidade. Então, nós temos toda a motivação, a obrigação de defender essa riqueza, porque ela é uma das riquezas que o Brasil tem. O Brasil é o país mais rico e mais viável do planeta e não pode estar nessa situação, né, de penúria, de colônia que hoje se encontra. Então, é fundamental que nós tenhamos um esclarecimento maior das pessoas, e o Faixa Livre tem uma função fundamental nisso, para defender esse patrimônio que é nosso, um país pujante, um país que tem condições climáticas, de recursos naturais, e está hoje na situação, o PISA, aí, o levantamento a qualidade dos nossos estudantes foi lamentável. Em 78 países nós ficamos em 70º lugar. E a educação fundamental para qualquer desenvolvimento. Para encerrar, queria dizer o seguinte: o Cid Cury, num evento anteontem lá na Assembleia Legislativa, apresentou um livro sobre privatização que fala que, por exemplo, a Coreia, que dizem que desenvolveu por iniciativa privada, tem 300 estatais, Estados Unidos tem 7.000 estatais, e a Alemanha tem 350. Então, essa história aí de que privatização é que dá desenvolvimento é uma balela fantástica. Fernando, não existe economia liberal que não seja criada por um Estado fortíssimo. Vamos pegar os exemplos. A Inglaterra teve um império que falavam que o sol jamais se punha. Isso não é iniciativa privada, isso é o Estado. Os Estados Unidos têm um Estado que promove guerras há 200 anos pelo mundo afora. Os seus principais projetos, a começar pelo aeroespacial, é um projeto levado à frente pelo Estado. A internet é um projeto que nasceu de investimentos estatais na área militar. Então a gente tem que... O problema é que os liberais no Brasil inventaram essa história que economia liberal é mercado. Não, economia liberal é mercado, mas através de forte participação do Estado. Aliás, não haveria, me parece, o Arthur me corrija como economista, não haveria capitalismo sem a criação do Estado. Essa que é a criação, inclusive europeia, importante. Criação dos portugueses, diga-se de passagem. Olha, em termos aqui da nossa equipe de trabalho, nós hoje não somos restritos apenas aqui ao apresentador, a Celeste Sintra, nossa apresentadora, e a Natália Moraes. Nós temos um quarto trabalhador na nossa equipe, fundamental, que é o Anderson Gomes. Ele é o responsável pela nossa página, www.programa
faixalivre.com.br. E o Anderson Gomes nos ajudou tremendamente a colocar o nosso programa em vários canais da internet, como é o caso do YouTube, do próprio Facebook, essas plataformas podcast. E o Anderson Gomes é o responsável pela produção dos artigos que, a partir das entrevistas que a gente faz diariamente aqui, esses artigos são transformados em matérias jornalísticas. Inclusive, na última sexta-feira, nós atingimos a marca de mil entrevistas transformadas em matérias jornalísticas e veiculadas pela nossa página. Então, é mais um instrumento, e aqui eu faço também uma menção honrosa aqui ao Anderson Gomes, esse aporte que nós tivemos aqui, e que ele hoje fortalece a nossa equipe de trabalho. Muito obrigado a você, Anderson Gomes. E quero agradecer aqui a Natália Moraes, que é o braço direito aqui da Celeste, nessa sustentação diária do programa, que é essencial para todos nós. Arthur, como é que você vê aí os próximos 25 anos do Faixa Livre? Bom, eu também compartilho do otimismo do Fernando. Acho que é isso, né? Quando a gente está no fundo do poço, né? Bem que esse poço tem alçapão. Esse fundo enxergado. Mas eu acho que o espaço do Faixa Livre continua existindo a oportunidade e a necessidade. Né? Eu acho que tem um trabalho organizativo para ser feito. Tem um trabalho de atração de novas entidades, mas a conjuntura que ensejou a criação do programa não pode não ser a mesma conjuntura, mas ela ainda é uma conjuntura que demanda um programa como Faixa Livre. Então, tem a oportunidade. Né? A gente discutiu aqui sobre como a gente pode, né, nacionalistas, esquerdistas, como é que podem se organizar para tentar tirar o país dessa situação. Eu acho que nós precisamos de um fórum de debate, a gente precisa se comunicar amplamente com as pessoas, então a necessidade também tem do programa. Então eu acho que não é um otimismo baseado em nada, é um otimismo baseado em coisas concretas. Eu espero que nesses anos aí que tem pela frente, o Faixa Livre não só permaneça, como cresça e atinja audiências ainda maiores. Essa é a perspectiva e a gente, do ponto de vista da Associação dos Funcionários, nossa contribuição, nossa participação, nossa reflexão, né, sobre os rumos do programa, sim, esse é um compromisso que a gente assume aí. Ô Arthur, você acha que seria inviável a gente pensar num voo maior, por exemplo? Rádio FM. Seria possível a gente pensar nisso? Eu sei que é muito difícil. Em geral, as emissoras FM não alugam espaços na rádio. Há algumas que alugam, mas nós nunca conseguimos, na verdade, nem uma compatibilidade de horário, nem de preço. Né? A rigor é isso, nós já procuramos essa alternativa, porque nós sabemos que a rádio AM ela é importante para a penetração em áreas populares, mas, por outro lado, cada vez mais ela é prejudicada, né, na qualidade do seu som. E ela está com seus dias contados também. Você acha que a gente um dia chega lá? Olha, eu acho que a gente tem que se organizar para isso. Tem um trabalho grande para fazer, para trazer pessoas para dentro, mas eu acho que a gente tem que pensar grande mesmo. Eu acho que há um espaço na internet que o programa avançou bastante, né, aproveitar esse espaço para a internet. Eu vejo hoje um espaço na internet que é ocupado por vários programas e personalidades e comunicadores muito influentes, né, que usam fundamentalmente o canal da internet. Eu acho que a gente tem um grande caminho por aí. Agora, no longo prazo, eu acho que a gente tem que pensar assim, a gente tem que pensar em atingir a FM, por que não? Bacana. Agora, principalmente essa questão que você lembra é fundamental. Nós já estamos na internet, mas podemos melhorar ainda mais essa veiculação pela internet, que é o futuro, né? Eu acho que a gente tem um caminho grande que o programa... Acho que esse é o papel, essa contribuição do programa. A pluralidade da esquerda. E a esquerda tem um trabalho para fazer, para assimilar, ainda tem muito o que fazer para assimilar profundamente o significado da importância da pluralidade, de conviver com as diferenças, de não recorrer
muito facilmente a suspeição, a atribuição de má-fé para os que divergem de você. A nossa tarefa é complexa, ela não é simples. Ela exige a reflexão por vários ângulos. É natural que pessoas cheguem a conclusões diferentes, partindo de bases de informação diferentes. Não precisa recorrer a má-fé ou a interesses não verdadeiramente comprometidos para explicar divergências. E talvez na esquerda, durante um tempo, ainda que talvez a gente tenha alguns resquícios disso, né, em que parecia que se você tivesse realmente comprometido com a causa dos trabalhadores, você saberia qual era a estratégia e qual é o plano que deveria ser feito. O que dá um conteúdo quase religioso a uma ideologia, né? Só há um caminho de compromisso com os trabalhadores. Se você tem esse compromisso, a verdade será revelada para você. Esse componente tem que ser estipado. Talvez ele sobreviva em alguns de nós com mais ou menos força. O exercício de ser disciplinado pela divergência, para fazer o esforço de escuta de outros companheiros, né? É verdade que há sim uma divisão entre as divergências e a capitulação. Há os que se entregam para o outro lado. Mas a gente tem muito para o que fazer nesse exercício do respeito da opinião contrária, do respeito democrático. Eu acho que o programa tem isso como uma coisa fundamental, de princípio, para contribuir. Vamos essa é uma preocupação nossa. Esperamos ser coerente com ela. Isso que é importante. Não basta falar, a gente tem que praticar, né? Eu assino embaixo do que você falou. Olha, agora, eu falei aqui da FM, talvez eu esteja sendo muito modesto, porque o Jorge Pérez fala o seguinte: o Faixa Livre é um programa honesto, como todo político teria de ser, e fundamental para se compreender a atual conjuntura política, que vem há mais de 25 anos, incluindo aí uma TV para ficar mais completo. Parabéns a todos. Ele quer uma televisão, um canal na TV. Quem dera, né? Heitor, e os próximos 25 anos? A gente vai conseguir trazer as fundações para cá? Sinceramente, é um sonho pelo seguinte: o papel preponderante das fundações, que recebem recursos, inclusive para isso, é justamente organizar o debate sobre o programa para o Brasil, o debate sobre ideias, o debate sobre propostas, sobre soluções para o nosso país. Nada melhor do que um programa como o nosso para materializar essa preocupação, já que a gente já faz isso, me parece, ou tenta fazer isso, há 25 anos. Seria possível? Eu acho que é necessário. Acho que é necessário, até porque, como você bem colocou, as fundações dos partidos, elas recebem um suporte de recursos públicos, né? Contudo, a Fundação de Narco Reis não recebe mais, né? A cláusula de barreira no processo eleitoral, ela cortou o financiamento de partidos que não atingiram a cláusula de barreira, no caso o PCB e, por consequência, a Fundação de Narco Reis, eles não têm mais acesso ao chamado fundo partidário. Mas mesmo assim nós consideramos um dever militante a contribuição com Eu ia destacar isso, vocês perderam e mantiveram o apoio. Isso que é mais importante. Fundamental, entendemos isso como um dever militante. E achamos que as fundações devem estar presentes, até porque, fazendo aqui um exercício de memória, os últimos 25 anos, né, nós tínhamos aqui o final do mandato do Itamar, a eleição do Fernando Henrique Cardoso, aqui no Rio era o final do governo do Brizola. E como vai ser os próximos 25 anos dentro desse caos todo, né? Bom, é aquilo, acho que tentando ser bem breve, acho que nós temos o seguinte: nenhum beco é sem saída para quem sabe explodir parede. Isso aí. E eu acho que nós devemos reaprender a explodir paredes, voltar a pensar em programas. A classe trabalhadora, enquanto sujeito histórico, ela deve voltar a pensar programa com toda a sua pluralidade, com todas as suas divergências, pensar uma alternativa da classe trabalhadora para o país. Nesse sentido, seria muito importante uma construção de um encontro nacional da classe trabalhadora para se pensar alternativas, se pensar programa, até mesmo para não ser instrumentalizada pelas contradições internas das frações da burguesia. E lembrando que quando talvez estejamos no auge desse momento tão tenebroso que nós vivemos, mas quando a gente chega no auge, como dizia o Hegel, começa o declínio, né? E aí talvez agora seja necessário a retomada, sair da posição de resistência e começar a construir
a nossa contraofensiva. E parabenizar aí toda a equipe da Faixa Livre, vocês são maravilhosos, Francisco, Natália, Celeste, Paulo, o Anderson, assim, vocês são fundamentais, imprescindíveis, e estamos com vocês não estão sós, vamos seguir junto nessa luta e, quem sabe, em breve construir uma revolução brasileira socialista e um novo país. Muito obrigado, Heitor, pelas palavras. Zé Vitor. Olha, eu repito aquilo que eu falei quando o programa começou, a faixa é livre. Aqui se respeita o contraditório. Aqui se aceita, sem maiores problemas, divergências, por um motivo muito simples. Quando todo mundo pensa igual, é porque ninguém está pensando. Isso foi dito por um sociólogo mexicano cujo nome agora me foge. E o Faixa Livre pode ser um belo exemplo de irradiação de um pensamento crítico ao modelo único, né, que se tenta impingir aí mundo afora, e quem sabe, se a gente consegue, talvez numa outra situação, propagar, divulgar isso país afora. Agora eu queria rapidinho responder a uma pergunta que eu até peguei aqui ao Rodrigo de Jacarepaguá, que ele perguntou: gostaria de saber por que o país não investe em educação. A pergunta mais fácil de responder, por isso que eu fiquei com ela. Não se investe em educação, principalmente numa ditadura, porque pensar faz mal. Pensar transforma. E tudo que um ditador ou alguém que não gosta do contraditório quer é que o povo pense. Zé Vitor, muito obrigado por todo esse apoio ao longo desses anos. Você aqui está representando os nossos ouvintes, o maior patrimônio que talvez a gente tenha acumulado ao longo desses 25 anos. Portanto, muito obrigado aqui, agradeço a você, me referindo, na verdade, a todos os ouvintes. E agradeço, evidentemente, ao Heitor, Arthur, Fernando. Muito obrigado por todo esse apoio que vocês têm nos dado, e nós sempre contaremos aqui com vocês, bem como com todos vocês, ouvintes, fundamentais. Parabéns aqui aí ao Faixa no nosso Livre, trabalho. né? Valeu, Fernando, muito obrigado. Amanhã continuamos. Aliás, eu vou fazer uma correção em relação a uma informação que eu dei no início do programa, que eu disse, na verdade, que nós amanhã teríamos nosso debate tradicional e na segunda-feira vamos iniciar as nossas mesas especiais de final de ano. Na verdade, a gente vai iniciar amanhã, inclusive com a discussão a respeito do nosso quadro político. Amanhã a gente dá início às mesas especiais do final do ano do Faixa Livre. Então amanhã, a partir das 8 horas, a gente se reencontra aqui mesmo na Rádio Bandeirantes AM 1360 em mais uma edição do nosso programa Faixa Livre. Tenha um bom dia e até amanhã. Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir. E até amanhã.